Olá, estamos de volta para o nosso último programa direto aqui da Expo Inter. A gente está gravando agora na sexta-feira. Esse programa vai ao ar logo, ainda na sexta. Mas é o nosso último, o nosso encerramento, a nossa despedida aqui da Expo Inter, a 48ª edição. Uma edição que vem se mostrando e que está se mostrando recorde atrás de recorde. E é justamente sobre esses recordes que nós aqui do AgroLink News, edição especial da Expo Inter, vamos falar agora com o gerente executivo da feira, o Joel Marasquim, que está aqui no nosso estúdio, montado na casa dos Simers. Joel, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por atender ao nosso pedido, ao nosso convite para estar aqui. Eu que agradeço, né, satisfação em poder participar aqui do AgroLink, poder a gente debater um pouco sobre a Expo Inter, essa edição que foi tão planejada, foi tão bem pensada e que tem demonstrado bons resultados ao longo da semana. Como sempre, alguns gargalos a serem resolvidos no futuro, mas que no contexto geral tem sido muito bacana. Bom, Joel, a gente tem aí, eu queria começar falando das coisas que foram positivas, né? A gente teve até quinta-feira mais de 622 mil visitantes, ou seja, quase 700 mil, próximo de 700 mil pessoas, ou não tão distante, passaram pelo parque. Soma-se a isso também os resultados que são impressionantes, mas também são uma reafirmação do pavilhão da agricultura familiar, vendendo mais de R$1 milhão todos os dias. A gente ainda não tem os dados da quinta-feira, vamos fechar, mas provavelmente é um pavilhão que vai superar os 11 milhões do ano passado. Ao que você atribui essa presença massiva da população, que é quem movimenta, no caso, principalmente o pavilhão da agricultura familiar, é muito desses visitantes, né? Eu costumo dizer que a Expo Inter ela é o encontro do campo com a cidade, né? Então, além de ela ser uma multifeira, né, que são várias pequenas feiras ao mesmo tempo acontecendo aqui dentro, ela é a oportunidade que muita gente tem na região metropolitana. Ela fica bem no eixo central, Porto Alegre e Caxias, né, onde fica aí 70% da população do Rio Grande do Sul, com acesso ao trem, com 2 rodovias federais próximas, com rodovias estaduais fazendo conexão. Então ela vira esse grande hub de encontro, né, do campo com a cidade. E isso a gente sabe muito bem como é que são nas zonas mais urbanizadas, né? Então ela atrai muita população, especialmente nos finais de semana, mas porque é aquele encontro da criança com um bicho, com um animal que não vê no dia a dia, né? Um touro, uma vaca, uma ovelha, né? O próprio coelhinho que tem aqui, ou o próprio o cavalo, enfim, tem uma infinidade de animais que não são pets, que muitas crianças dos grandes centros urbanos não têm esse relacionamento tão próximo. Isso eu acho que é um fator que atrai muita gente para dentro da feira. Agora, a agricultura familiar é o xodó da feira, né? Eu digo que ela é sempre uma das coisas mais importantes que tem, porque não só no ponto de vista do consumo, mas é que para essas pessoas que produzem, essas agroindústrias, é a safra do ano. Então eles produzem e se preparam o ano todo para vir para a Expo Inter, e aqui eles tiram todo o lucro, todo o planejamento deles para o próximo ano na feira, né? Esse ano a gente aumentou em aproximadamente 50 novos expositores em relação ao ano passado. Tu bem falaste sobre os números, né? Que dia a dia vem batendo recordes de venda, e a gente já encostou nos números do ano passado pelo período, né? Então a gente já está vendendo um pouco a mais do que foi vendido o ano passado no mesmo curto espaço de tempo, e porque são produtos que a gente não encontra de maneira, assim, não vou dizer artesanal, mas assim, com gosto de vó, com gosto de mãe, com gosto de interior, sabe? É a compota, é o doce, é a chimia, é o salame, é o queijo colonial, a própria cachaça artesanal. São coisas que tu não encontra no mercado, num grande mercado, numa grande marca, numa grande rede, como tu encontra nessas feiras de agricultura familiar. E que tem um gosto, tem um sabor diferente que as pessoas gostam. Então eu acho que isso é um grande atrativo que tem no pavilhão de agricultura familiar e que atrai muita gente. Ontem choveu, mas o parque tinha mais de 70 mil pessoas dentro do parque ontem, mesmo com chuva, mas excursões. Ontem, na quinta-feira, foram cerca de 5.600 pessoas que vieram de excursões, na sua grande maioria idosos, do Sindicato Rural, da Emater, da FETAG, enfim. Mas me chamou a atenção, eles vieram na chuva e consumiram. Eu vi eles passando no evento administrativo com sacola na mão, com compra na mão. Então, isso são coisas muito curiosas. E todos muito ligados à agricultura familiar. A agricultura familiar acho que é um ponto sempre interessante da gente destacar, porque tem essa relação de proximidade e tem algo também que me chama a atenção nos produtos, que é essa coisa do olhar artesanal, porque por mais que seja uma agroindústria, ele é artesanal, sem contar que se a gente for olhar do lado econômico, ele é um dos poucos ciclos que se fecha em si mesmo.
a mesma pessoa que produz a cuca, por exemplo, é quem plantou antes, é quem fez antes. Então talvez isso... E tem uma coisa muito interessante também que me chama a atenção, e aí eu gostaria de saber se isso passa por orientação ou é muito natural. O atendimento, a relação das pessoas que te atendem é muito diferente de qualquer outro lugar. Tem uma história por trás, mas tem uma vontade de atender, uma simpatia que não é tão comum a gente encontrar nos mercados diários, né? Não, com certeza. Isso eu acho que se vai muito da questão do interior, né? Acho que isso é uma coisa muito relacionada ao interior. E a questão, acho que muito assim, do próprio gaúcho, do campo, né? Do homem do campo, a pessoa que é ligada ao tradicionalismo, que tem esse hábito da cultura, do próprio chimarrão, dessa convivência, de compartilhar esses espaços de convivência, que nas zonas urbanas a gente cada vez mais vai perdendo isso, né? E no interior isso ainda é muito presente, em especial no campo. Então a gente encontra uma união muito forte, né? Entre as pessoas no campo, sejam das pessoas da mesma cadeia produtiva, né? Eu acompanhei aqui na feira diversas premiações, diversos jantares, enfim, confraternizações. Então, o pessoal do gado de leite, tu vê uma certa característica nas mesmas pessoas, uma certa receptividade entre eles. O pessoal da raça A, da raça B, o pessoal do Bull Dorso, o pessoal, sabe? Então, essa conexão do campo, entre as pessoas do campo que vivem, né, que tiram seu sustento do campo, ela é muito característica. Que na cidade, no mercado de marca, no mercado de rede, é mais difícil tu ver. Tem pessoas mais no automático ali, fazendo um atendimento diário, repondo peça, te atendendo no caixa, ou simplesmente tirando um pedaço de carne pedindo no açougue e tal. E lá não, e na agricultura familiar parece que aquele salame, aquele foi feito artesanalmente, então tem a mão da pessoa, tem o esforço da pessoa, aquele queijo, a pessoa foi lá, tirou o leite, né, deixou ele curar e fez aquele alimento. Então me parece que tem esse sentimento misturado na composição. Acaba sendo uma venda também direta do trabalho, né, que deu para aquilo ser produzido. Mas, saindo um pouco da agricultura familiar, eu gostaria de ir também para a gente falar dos outros temas que envolvem a Expo Inter, que é uma feira de trazer também muitos debates, são muito diferentes, é muito debate sobre vários temas em relação aos assuntos ligados ao agronegócio. O que chamou mais atenção? Teve algo que predominou nos debates da feira nesse ano, que foi tema mais central em termos de assuntos para o agronegócio? A gente tem comunicado, né, dos copromotores, dos expositores, cerca de 800 eventos durante toda a feira. Então, durante toda a feira tem 800 encontros para falar sobre alguma coisa. Mas o que mais norteou, além da parte de questão de tecnologia, investimentos, mas a securitização, né, essas questões ligadas à dívida no campo, ao prolongamento das dívidas, à renegociação dos juros, ao período de contratuação para novos créditos. E isso eu tenho acompanhado nas mais diversas arenas, os mais diversos espaços que tem, sem dúvida nenhuma, um dos principais termos debatidos nessa Expo Inter. Depois você vai encontrar muito debate sobre inovação, sobre tecnologia. Aqui na parte da área de máquinas do Siemens tu encontra muito sobre essas questões, tu consegue ver, tocar e ver tudo que tem de novo, né, para a próxima safra. A gente tem alguns debates ligados à questão de clima, né, e mudanças climáticas. Então, são bem variados, mas sem dúvida nenhuma, as questões da próxima safra sobre o endividamento, sobre como se financiar a próxima safra, foi, sem dúvida nenhuma, que mais dominou. Bom, lembrando, né, que agora, para você que nos acompanha, a gente está falando na sexta-feira, há cerca de 1 hora encerrou a solenidade oficial da Expo Inter. A gente até depois vai falar sobre isso, que a gente falava antes, que teve a presença dos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Eles aproveitaram a ocasião para anunciar, a respeito justamente das dívidas, um aporte de 12 bilhões para renegociação. Você vai poder acompanhar tudo isso lá no nosso portal www.agrolink.com.br em detalhes, os detalhes sobre a renegociação e também no podcast AgroLink News na segunda-feira, apresentado pelo Lucas Ribas. Mas o ponto que eu queria trazer, Joel, é justamente agora para a gente falar. A gente mudou, a gente sempre tinha uma ideia de que na sexta-feira, uma semana depois da feira, a gente tinha a abertura, o que causava uma certa confusão, mas isso foi mudado, né? A gente agora tem um novo nome, e que nome é esse, por que se mudou essa solenidade? Isso, de 2023 para cá, eu já estava na Secretaria de Agricultura, e quando a gente foi montar a feira,
a gente surgiu esse questionamento, né? Pô, todo mundo sempre questiona por que abertura oficial, se é no final da feira e tudo mais. Ah, tem uma explicação, que é por causa do desfile dos campeões, que era quando os políticos lá no passado ajustavam a agenda para vir na sexta-feira, passar o final de semana aqui e tudo mais e tal. Mas se perdeu o sentido ao longo do tempo, de fato não fazia muito sentido, né, a abertura. Então a gente adaptou o nome para Solenidade Oficial e Desfile dos Campeões, que ficou mais aprazível aos ouvidos e o pessoal conseguiu entender melhor. Então é uma solenidade oficial, onde vêm os representantes aí do mundo político, né, do mundo diplomático, embaixadores, né, cônsuls também do mundo todo estão aí hoje. E deputados também de fora do Brasil, deputados de fora do Rio Grande do Sul, secretários de outros estados. E quando a gente aproveita também para fazer, né, para exaltar, né, a nossa genética, os nossos produtores, os nossos produtos, né, tanto da agricultura familiar também, agora tem o desfile dos campeões da agricultura familiar, tem o desfile dos campeões também dos pequenos animais, pôneis, coelhos, e agora também os desfiles dos animais tradicionais, né, da pecuária, das raças com melhor genética da pecuária, do gado de leite, do cavalo, enfim. Isso aí, e sempre, normalmente é um momento muito concorrido, porque os animais são muito bonitos, né? Estão muito bem preparados ali para aquele momento. Falando agora sobre a estrutura, houve um investimento muito grande na feira para receber a estrutura, para melhorar a infraestrutura, mas ainda a gente teve alguns problemas, especialmente na parte elétrica, aqui alguns momentos de apagão. O que já está se pensando? Eu sei que a gente ainda tem mais 2 dias de feira. Por sorte, o primeiro final de semana foi um final de semana de 2 dias muito agradáveis, que atraiu muito público, e acredito que amanhã a gente vai ter uma melhora no tempo, porque Expo Inter tem que ter chuva, né? Em algum dia tem que chover. Mas, tirando isso, o que já está se pensando para melhoria? Eu imagino que isso já... Óbvio que a feira ainda está andando, mas eu já imagino que já tem algo se apontando para o próximo ano, né, Joel? Isso, eu tenho uma agendinha lá já, que dia a dia eu vou fazendo as anotações e aquilo que vem me vendo na cabeça, que a gente vai observando e vendo o que aí tem de problema. Por certo, assim, todos sabem, né, o parque foi muito atingido pelas cheias do ano passado, né? Aqui, onde a gente está nesse momento aqui no Simers, a água chegou a mais de 2 metros de altura aqui. E foi até lá onde foi a tribuna, onde foi a abertura agora, a pista ficou, a água ficou rente à tribuna, aquele avanço à tribuna, onde as autoridades falam, a água ficou ali. Então, de fato, tivemos muitos problemas e iniciamos uma série de reformas desde o ano passado. Reformamos parte da elétrica, trocamos subestações de local, transformamos a rede em aérea, tiramos a rede do chão, justamente para evitar novos casos no futuro. Tivemos problemas de hidráulica também, que foi feito um aporte financeiro do Estado, resolvemos problema de distribuição de água. Ainda temos problemas por causa da chuva, né, na rede pluviométrica, né, na questão do escoamento da água, que a gente precisa sempre estar com hidrojatos, né, rodando pelo parque 24 horas por dia para ajudar a desobstruir essas vias, com sugadores também para ajudar a limpar as partes de fossas ou até mesmo de água acumulada. Reformamos pisos também, né, os pavilhões internacional e do comércio, a gente trocou todos os pisos e agora vamos iniciar pós-feira todo o pavilhão novo, né, todo o piso novo do pavilhão do gado de corte e do gado leiteiro. Bom, né, isso é toda uma grande quantidade de recursos que foi despendidos. Mas, de fato, uma observação feita é que a feira cresceu muito. Eu brinco que eu não sei se o nosso planejamento estratégico deu tão certo e a gente vendeu tão bem a feira para fora, que a gente fez vários eventos, lançamento interno no estado, lançamento em Brasília, lançamento em São Paulo, e deu tão certo, tá vindo tanta gente, a gente vendeu demais a feira e alguns pontos precisam ser vistos. Por exemplo, a questão das capacidades elétricas, né, das cargas elétricas de cada ambiente. Aqui no Simers, um ambiente maravilhoso, a gente tem um telão de LED, por exemplo, de ponta a ponta, aqui na frente da fachada do prédio, que antes não tinha. E agora tem, e não foi planejada esta carga dentro do sistema. E eu digo sempre porque nós estamos aqui, mas se a gente for no setor aqui dos laboratórios, que também tem ali na frente do Boulevard, a cada 2 laboratórios há um painel de LED gigantesco na sua fachada, com a mesma capacidade elétrica. E assim tu começa a ver alguns bancos, muitos bancos também estão usando muito LED e tudo mais e tal. E isso não foi planejado dentro de uma estrutura. Foi refeito os contratos, foi revisto os aluguéis, foi feita toda a parte administrativa padrão e ninguém parou para pensar e pensou o seguinte, então, mas como é que vai ficar a carga elétrica? Então, assim, a feira cresceu muito, aumentou os estandes aqui na área dos Simers, aumentou os estandes na área da agricultura familiar, aumentou o número de expositores, aumentou o número de animais e os padrões de gestão se mantiveram os mesmos. Nós assumimos a comissão executiva há 90 dias atrás. Então, nesses 90 dias para trás, a gente começou a fazer essa série de percepções e análises para tentar melhorar os processos para o ano que vem. Sem dúvida nenhuma, a rede elétrica é um deles, né? Os acessos e os estacionamentos é outro ponto que a gente precisa levar muito em consideração.
Bom, e aí falando sobre essa venda, eu acho que isso é um tema que é importante, porque foi a primeira vez que a feira foi vendida, foi lançada fora do estado, né? O lançamento de São Paulo chama muito a atenção, porque é o grande centro econômico do país, é o grande espaço de promoção mesmo, que também tem um agronegócio muito forte, assim como uma industrialização. A chegada em Brasília, obviamente, a sede do poder, né? Só faltou ir no Rio de Janeiro mesmo para fazer o lançamento da feira, quando a gente fala dos grandes centros do país. Isso trouxe que resultados em termos de atração de visitantes de fora do estado. A gente sempre teve muito, é uma Expo Inter, de internacional. Exatamente. Mas isso mudou o impacto aqui para que a gente tivesse mais atração de gente de fora do Rio Grande do Sul. A gente tem observado, né, e acompanhado, né, até mesmo pelos números credenciados, né, a gente tem mais ou menos, só de fora do Brasil, 45 delegações passaram por aqui ou vão passar até domingo por aqui, que também é um número bem representativo. Mas a gente vê pelos números de voo, pela quantidade de voos que tem nos finais de semana, né, e durante a semana, muitas autoridades que não participaram o ano passado não conseguiram vir, né? A gente teve secretários de Estado, por exemplo, do Sergipe que vieram esse ano, né, das regiões do norte, da região norte, do Acre teve secretário aqui nos visitando, que o ano passado não vieram. Agora, em nível de negócios, eu acho que é um pouco cedo para a gente ter uma percepção sobre isso, mas porque eu acho que a gente abriu uma porta. Né? A gente foi a São Paulo, apresentou para o mercado, foram várias empresas, empresários ligados a fundos, ligados à parte da indústria que foram lá assistir o lançamento, depois em Brasília para esse mundo político, né? Mundo diplomático, para a sede do poder. E eu acho que e a gente tem notado que sim, que isso despertou, né? Muitas delegações de fora. Ontem eu atendi o pessoal do Agro Pantanal, que está vindo aqui para o estado para conhecer a feira, porque eles têm a Pantanal Tech lá. Uhum. Então, também, que é uma delegação de 25 pessoas que estão fazendo todo, analisando a feira aqui para ganhar uma certa expertise, que eles estão na terceira edição da feira deles lá, para ver como funciona, né? Até nos pediram para nós lá visitar, conversar com eles, até contribuir com ideias, porque justamente isso, né? Então, eu acho que essa venda lá fora da Expo Inter, ela conecta a gente mais com o Brasil, e que muito do Brasil é o que é no agro por causa da gente. Agora, para o próximo ano, além de repetir essas doses, a gente tem pensado agora também fazer uma rodada no Mercosul, né? Fazer daqui a pouco um encontro no Uruguai, um encontro na Argentina, um encontro no Chile, nos mesmos moldes, para poder lançar a feira, reunir as entidades que são do agro também, para tentar fazer essa promoção comercial para os nossos vizinhos. Bom, e você sentiu, já falando ainda sobre isso, vocês acham que há uma avaliação, sei que ainda é cedo para fazer, de que nós possamos ter tido uma retração, uma certa cautela por parte desses visitantes por causa das tarifas aplicadas pelo governo Donald Trump dos Estados Unidos e por causa de outras incertezas internacionais, porque a gente ainda vive um momento muito delicado no cenário global. Você acha que isso pode ter não diminuído? A gente pode, não sei quais são, a gente não tem os resultados de negócio, mas pode ter deixado o pessoal que está vindo pela primeira vez, mas vamos pesquisar e depois na volta a gente compra, o famoso. Como a mãe da gente dizia sempre. Não, acho que sim, acho que faz muito sentido. De fato, acho que as pessoas têm, depois da questão do tarifaço, né, e da questão de mercado, há um pouco de receio e as pessoas se tornam um pouco mais conservadoras no momento de investir. A gente fala aqui na área das máquinas, uma colheitadeira, nós só falamos em custo milionário, né? E ao mesmo tempo que não só a questão do tarifaço impacta nessa compra, nessa aquisição, relacionada à segurança de comprador do teu grão, da tua commodity, mas a própria questão da securitização, né? Dos pequenos, dos médios e grandes produtores que hoje clamam de apoio pelo governo federal por terem perdido 3 safras seguidas pela estiagem, mais uma por causa da cheia, eles estão tentando resolver o problema bancário e fiduciário deles para eles poderem garantir a próxima safra. E talvez isso não seja um momento muito bom de investir. Então, acho que também há essa certa cautela nesse momento de poder investir ou não. E então, né, a gente ainda não tem essas parciais, essas noções de números, mas eu acho que a gente deve ter uma retração natural, né, devido a esse momento. Tá certo, então. Joel, para a gente finalizar, última pergunta, sua avaliação geral e a sua expectativa
para a próxima Expo Inter, a gente já, eu sei que é que nem carnaval, a gente termina um já pensando no próximo, né? Então, avaliação até aqui do momento, acho que a gente já tem um bom rescaldo, um bom material para avaliar, e a perspectiva para o próximo ano. Acho que de fato foi uma Expo Inter que vem quebrando recordes como a gente imaginava, como eu falava, por aí afora onde a gente foi vender a feira, né? Então a gente teve um recorde de público num primeiro dia de feira, que foi no sábado, 119 mil pessoas. Tivemos o recorde dos recordes de um único dia de pessoas na feira, que foi no domingo, 189 mil. Tivemos um recorde numa segunda-feira, que um dia bom, uma segunda-feira boa, dava 40 mil pessoas. Tivemos 86 mil pessoas esse ano. E assim a gente veio escalando dia a dia, nessa média de 100, 105 mil pessoas por dia. Então isso já é muito significativo, porque o gaúcho, ele tem a Expo Inter tem uma alma, ele tem um negócio, assim, uma paixão intrínseca dentro do gaúcho que é muito incrível isso, né? A quantidade de excursões, de escolas, do interior que vem. O ano passado nós tivemos 63 mil visitantes de excursões do interior do estado. A gente ainda não tem esse número por completo deste ano, mas que deve chegar muito próximo. Então as pessoas de fato vêm, as pessoas de fato consomem aqui dentro. Então acho que tem um trabalho, um trabalho muito bem feito de toda a nossa equipe, vamos lá, governo do estado, o secretário de Wilson Brum, né, toda a comissão executiva, os copromotores, né, Farsul, FETAG, FEBRAC, ABCC, Prefeitura de Esteio, Simers, né, que são, né, todos os seus times trabalhando de maneira síncrona para isso tudo acontecer. E que chegamos até aqui nessa feira, né? Já próximos a bater o recorde na agricultura familiar, de venda. Hoje, na sexta-feira, nós devemos bater os números de visitantes do ano passado e o final de semana vai dizer se a gente vai bater os números de 2023 e chegar ao tão sonhado 1 milhão de visitantes na feira, que em 2023 nós tivemos 860, 870 mil visitantes. Então, o final de semana, se São Pedro ajudar, vai nos dizer, vai nos dar o balizador se a gente vai conseguir fazer o recorde dos recordes de visitantes na feira. A questão dos negócios, como eu disse, eu acho que o pessoal ainda é muito cauteloso e tem um problema muito maior por trás para resolver. Então, eu acredito que nos negócios que sempre foi a fatia maior de representatividade de negócios na Expo Inter, não seja um número tão volumoso como foi nos últimos anos, mas eu tenho certeza que a estratégia de comunicação foi muito bem pensada, a campanha ficou muito boa, a estratégia de comunicação pelo parque, a criação do aplicativo de localização, já tivemos mais de 40 mil visitas no aplicativo de localização Expo Inter 360, que tem a guria, inteligência artificial como guia, ele tem a programação, tem o mapa da feira, tem os pontos fixos, mais de 200 pontos fixos plotados. Então acho que tudo isso deu um grande passo para o futuro para nós começarmos a pensar na próxima Expo Inter, que vem beirando aí seus 50 anos, e nós sempre chegamos nesses 50 anos aí bem. E para o futuro, eu acho que essas questões cruciais, né, que são umas questões mais administrativas do que a feira em si, que é uma melhor infraestrutura do parque para estacionamentos, uma melhor infraestrutura de energia elétrica para a gente evitar essas quedas consecutivas, as questões mais burocráticas também de licitações mais cedo, fazer todos os trâmites que competem à Secretaria de Agricultura e à Subsecretaria do Parque para dar mais garantia, mais folga para as coisas, os processos legais acontecerem sem risco de emergencial, sem risco de boicote, sem risco de judicialização, que internamente nos bastidores a gente vive muito isso no período de licitação, para poder botar a feira de pé e ela acontecer da melhor maneira possível. Tá certo, então, esse é o João Marasquim, gerente executivo da Expo Inter. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença e já reforço, já fica o convite para o próximo ano para a gente voltar aqui de novo na sexta-feira, no encerramento da feira, no nosso último dia aqui como programa, a gente voltando, ter a presença de vocês. A gente teve a presença da Elizabeth Cirne Lima, que é a gestora aqui do Parque de Exposições Expo Brasil. Já fica o convite para no próximo ano a gente estar aqui juntos de novo, acompanhando e no final encerrarmos mais uma vez, criarmos essa tradição de encerrarmos esse programa com a presença do gerente executivo aqui da Expo Inter. Com certeza, né? Satisfação, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, e a gente está à disposição, quando quiserem, não só na sexta-feira da Expo Inter, mas ao longo do ano, quando quiserem algum spoiler do que a gente está fazendo e planejando, é só a gente estar à disposição. Tá certo, então. Então, com o gerente executivo da 48ª edição da Expo Inter, o João Marasquim, a gente encerra a nossa participação aqui na feira. Eu agradeço muito a participação, quem nos acompanhou aqui, agradeço muito e vou reforçar o agradecimento a toda a equipe do AgroLink que esteve aqui. O Márcio Godoy, nosso repórter cinematográfico, que posteriormente assumiu aqui o comando
das filmagens do nosso podcast, a repórter Aline Merladete, que circulou pela feira toda durante todos esses dias aqui fazendo várias reportagens que você pode conferir aqui no nosso canal no YouTube. Não esqueça, passe lá, veja as reportagens, lá traz muitas novidades, conversou com muita gente. A Sheila Flores, que fez as vezes de produtora, de organizadora, foi quem garantiu a todos nós o conforto e toda a estrutura possível e necessária para que nós pudéssemos trabalhar. E claro, também tivemos o Tainan de Nádio, que foi o nosso representante comercial, que também esteve circulando pela feira, e a nossa diretora Nádia Borges, que também se fez presente. Agradeço muito também aos nossos parceiros, ao Simers, que nos cedeu esse espaço aqui aqui na casa do Simers, onde a gente pode montar esse estúdio, e a E21, que também nos apoiou, sem contar os nossos patrocinadores que também estiveram na feira. Com isso eu me despeço de vocês, agradeço a companhia de quem esteve conosco todos esses dias e até o próximo ano, se tudo der certo, comigo ou com outro apresentador, mas uma certeza é que o AgroLink estará aqui. Lembrando, passe www.agrolink.com.br, acompanhe as matérias e na segunda-feira, lá na sua plataforma preferida de áudio. Pode ser o Spotify, pode ser o Deezer, pode ser o aplicativo da Apple, nós estamos em todos os aplicativos, mas de manhã bem cedinho o AgroLink News volta de novo como um podcast apresentado aí desta vez pelo meu amigo Lucas Ribas.